Tô embolando na bola da embolada, minha voz tá embalada na balada do embolar. Tô embolando na bola da embolada, minha voz tá embalada na balada do embolar. Velhas Rimas Novas é o nome do projeto contemplado pelo PROAC do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, no edital de ações de incentivo à leitura. Durante os próximos 2 meses, vocês poderão acompanhar as atividades do projeto, que será constituído de um ciclo de 10 aulas sobre a poesia popular brasileira, 3 palestras e um conjunto de conversas em podcast com poetas, cancionetistas, cantadores, etc., que se expressam por meio de gêneros e modalidades presentes nesse ramo de poesia. Trata-se de uma poesia presente em todo o país, mas que tem, principalmente na região sertaneja do Nordeste brasileiro, um local de prática e cultivo contínuo. Vamos nessa. Gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos agora realmente concluindo Velhas Rimas Novas. E praticamente 2 meses após, né, a sequência de publicações nesse nosso podcast. E hoje o entrevistado é uma pessoa muito especial porque essa pessoa esteve comigo ao longo de toda a jornada, né? Além de que é um excelente músico, um grande poeta, e que eu tive o prazer de conhecê-lo o ano passado, sim, logo nos primeiros dias da pandemia. Eu ministrava mais uma vez, ou melhor, eu dava início mais uma vez ao curso Na Rima, quando me apareceu um cidadão natural da Bahia, chamado de Rodrigo Sestrem. E com o tempo, então, eu vim a tomar conhecimento que o Rodrigo Sestrem, há muito tempo que já navegava, já pilotava nas águas da poesia, né? E então é essa criatura, esse poeta, essa figura que me acompanhou durante toda a jornada do Velhas Rimas Novas e que vai hoje conversar e cantar comigo aqui. Então, Rodrigo, como vai Vossa Senhoria? Rapaz, eu tô feliz demais, né? Porque é uma honra. Foi como eu te falei quando você disse, quero fazer também uma entrevista contigo. Eu falei, rapaz, não tem essa bagagem toda que todos esses poetas, que são meus ídolos, né? Inclusive, muitos deles me ajudaram na minha formação poética, né? Eu não tenho essa bagagem toda, mas eu tenho a cara de pau, então vamos fazer. Então é uma honra. Pois olha, ele pode não ter um tempo de vivência com a poesia, mas ele tem a poesia dentro dele, né? Ele é um letrista nato e já fizemos até um ensaio de parceria e esse ensaio promete se prorrogar mais para frente. Gosto muito das letras do Rodrigo, né? E certamente ele tem o que nos contar, né? Por exemplo, como é que ele começa a se interessar pela poesia? E, aliás, essa é uma pergunta que eu faço a todos os poetas, não é? Que ele se apresente em relação ao mundo da poesia. Como é que a poesia veio se afeiçoar, veio ser sua companheira dileta, ou quase, né? Rapaz, então, a poesia começou para mim, eu vou dizer assim, meio que inconscientemente, eu aos 9 anos eu escrevi um cordelzinho. Mas não pensando em cordel, lógico, era uma aula de redação e o tema era quando crescer, o que você vai ser, né? Aquela velha coisa. E aí eu não sei porquê, mas começou a dar um ritmo na minha cabeça e eu escrevi um negócio assim, posso ser um bom pedreiro ou um baita de um banqueiro, posso ser executivo ou até... E fui fazendo isso e no final eu falava... mas para que ser tudo isso? Para que tentar conquista se eu posso ser um famoso de um cientista? E lá ia eu, sabe? E a professora achou que eu tinha copiado, brigou comigo. Eu digo, não, professor, eu fiz pensando numa música e tal.
E depois que eu comecei a estudar a poesia, é que eu percebi que ali já era uma redondilha, né? Já eram 7 sílabas, não sei o quê. Então já estava... Essa musicalidade já estava na minha busca, né? Mas eu comecei a ter consciência mesmo depois, já aos 20 e poucos anos, quando eu conheci o seu trabalho, inclusive, né? Eu sempre falo, até nas minhas lives eu falo, e é verdade, que eu trabalhava numa empresa de informática, fazendo programação de website e tal. E aí eu já tinha assistido ao Lunário Perpétuo, naquele programa Bem Brasil, né? E um dia eu fui almoçar no shopping que tinha lá perto do meu trabalho, e eu achei o disco, achei o CD e comprei. E aí eu fingi que estava com dor de barriga. Cheguei depois do almoço e disse, gente, eu preciso ir ali. Fiquei 15 minutos, 10 a 15 minutos, lendo o encarte, sacou? Porque eu não conseguia não ler. E ali é que eu tive a consciência, quando eu li algumas das letras, em especial o Carrossel do Destino, quando eu li aquela letra e eu percebi, peraí, caramba, são 10 versos, olha a musicalidade das sílabas e tal. Ali foi meu despertar, né, para esse estudo, para essa mágica. Mas você falou uma coisa muito, muito interessante que diz respeito a essa sua facilidade, essa sua disposição, quando era muito jovem, de desenvolver uma ideia através de versos e através da redondilha maior, que, para quem não sabe, é o verso de 7 sílabas, não é? E, no meu entender, isso não é à toa, né? Provavelmente, o Rodrigo devia viver numa ambiência ou ter escutado músicas que estavam inseridas dentro dessa prosódia, desse ritmo, né? Ele é um baiano, embora um baiano metropolitano, né? Exato. Da cidade de Salvador, mas ele tem na vida dele um fato que eu acho muito interessante, que o pai era músico, e eu tenho para mim que, dentro do universo musical do pai, ele teria escutado canções que provavelmente estariam ligadas ao verso de 7 sílabas, ou as músicas que ele escutava, né? Ou seja, havia uma espécie de um inconsciente sonoro através do qual o menino de 9 anos, quando foi, então, mensagear, colocar uma ideia, aquele inconsciente veio em ajuda. Embora ele não soubesse que estava escrevendo em redondilha, não é? E isso prova depois, quando ele se afeiçoou, quando a curiosidade dele, eu devo imaginar, não é? Em pegar o encarte do Lunário Perpétuo e agora procurar entender, né? Como aquilo que ele intuía, como aquilo que estava dentro do inconsciente dele se manifestava gramaticalmente, né? Qual era a cartografia daqueles versos? Será que eu estou certo? Você está muito certo. Meu pai, seu Ottoni Raimundo Costa Filho, ele era médico, se formou em medicina, mas ele nasceu em São João del Rei, né? Minas Gerais. Então, ele cresceu nas Serestas, né? Ele dizia que aprendeu a tocar violão com um tio dele, Djalma, que eu não cheguei a conhecer, e ele estudou trompete, né? Foi o instrumento que ele estudou mesmo, ele chamava de piston. Mas o violão foi uma paixão na vida dele. E eu lembro muito da minha infância, ele e minha mãe nas Serestas, em Salvador, tal. Eu dormindo, né? Eles botavam uns banquinhos assim, um do lado do outro, e eu dormia ouvindo Noel Rosa, Chico, Caetano, Gil, Roberto Carlos, todas essas canções que ele trazia, e que, se a gente for olhar, né, você pega Chico Buarque, Você Era Mais Bonita, tudo 7 sílabas, é tudo redondilha maior. Né? Noel Rosa também. Noel, como você traz, né, nos seus cursos também você mostra, né, como ele traz essa forma, né? Essa presença. E isso me influenciou muito, tanto que quando eu comecei a tocar violão, meu pai dizia que eu fui meio cara de pau, porque a primeira música que eu pedi para ele me ensinar, eu tinha 13 anos,
foi o arranjo de Baden-Powell de Viagem, né? Ele, você quer essa? Já eu digo, quero essa. Demorei, mas consegui, né? Então, essa influência de meu pai na música foi muito forte mesmo, assim, né? E acredito que por estar escutando essas canções com essa qualidade poética e com essa qualidade também da construção, né? Você pega um Chico Buarque, a própria construção, né? Que é tudo em 12 e tudo terminando com proparoxítonas, né? É de uma genialidade, assim. E a poesia sempre me encantou. Aos 13 anos, eu lembro, eu era sexta série, e eu troquei com um amigo meu, eu lia muito, né? Já lia muito. Então eu tava viciado em Júlio Verne nessa época. E eu troquei com ele queria ler, eu troquei o 20 Mil Léguas Submarinos, ele trouxe um livro da mãe dele. E eu digo, eu não quero ele não, mas é esse que tenho, tal. E era a Antologia Poética do Vinícius. E aí eu comecei a ler aquilo sem entender nada, busca a poesia da mulher amada, não sei o quê. Mas quando eu li A Ilha do Governador, eu lembro até hoje, foi esse poema que bateu, assim, sabe? E a partir dali eu fiquei meio apaixonado por poesia, por tudo isso, né? E tanto que uma curiosidade, minha primeira poesia que eu escrevi conscientemente, sabendo que era poesia, foi para a menina que eu me apaixonei na época, foi já na 8ª série. E eu fui dormir numa sexta-feira, sonhei com Vinícius, a gente estava no sítio de um amigo de meu pai, assim, aí Vinícius com um copinho de uísque dele, ele chegou, vem aqui menino, vou te ensinar a escrever poesia. E aí eu acordei e escrevi essa poesia, assim, bem infantil, bem tal. Mas a poesia ela vem me perseguindo, né, há muito tempo. Mas essa poesia, como você diz, a poesia rimada brasileira, né, com a métrica, com tudo, foi realmente a partir do Lunário que eu conheci o seu trabalho, o de Wilson e o de Braulio, né, que são duas nossos parceiros, né? Quer dizer, na verdade, meu trabalho é um trabalho conjunto com esses dois grandes poetas, né? Sem eles dois não haveriam as minhas canções. Exato. E influencia muito, sabe? Porque é de uma riqueza, né, poética. Tá bom, mas vamos falar de você. Olha, seguinte, você lembrou um grande poeta que para mim tem uma presença marcante. Você está na faixa dos 30, estou certo? Não, eu quarentei na quarentena, rapaz. Pronto, então ele chegou nos 40. Bem, eu estou indo para os 70, então nós temos aí uma diferença de quase 30 anos. Então, na década de 60, eu me dedicava à música como instrumentista, tocando violino, tocando violão um pouquinho, e declamava. A poesia, para mim, eu escrevia versos soltos também, como todos nós começamos. Quer dizer, você, pelo visto, não, né? E eu decorei um poema do Vinícius de Moraes, que, na verdade, é um folheto, O Operário em Construção. Operário em Construção. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asa, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. E por aí vai, né? São cestilhas, são versos consoantes, e é um poemão grande, na verdade é um grande folheto. Né? Então é muito interessante essa coincidência. Eu decorei esse poema todinho e, aqui com a minha vaidade exposta, levei o primeiro lugar no concurso de poesia e canto. E canto também eu ganhei no Colégio Marista. Agora o canto não foi propriamente um Vinícius de Moraes, não. Foi com o Calhambeque. Foi mesmo? Roberto Carlos. Muito bom. Jovem Guarda. Pois bem, mas falando então de nossos lançamentos, né, você também está lançando o que nós chamamos agora de single. Né? Quando eu lancei o meu primeiro álbum cantando de canções minhas, ou seja, obras fora do universo do Quinteto Armorial, eu lancei que a gente chamava, era um LPzinho com 2 faixas de cada lado. Sim, Como era o nome? Eu sei, rapaz, eu tinha vários desses. Pois bem. Então, eu lancei um que nem fui por gravadora, foi assim como o seu.
Só que a gente lança... Na verdade, eu lancei o meu, lancei a capa antes, porque o disquinho só chegou posteriormente. Eu consegui vender a capa sem o disquinho. Rapaz, prometendo que depois eu entregaria. Pois bem, então o nosso Rodrigo está lançando o seu single. Fala um pouquinho dele pra gente então aqui, Rodrigo. Pois é meu primeiro single, né? Eu já componho há um bom tempo, mas só agora que eu estou trazendo, né, à tona para mostrar realmente. E é uma música, é uma canção minha e de Maviael Melo, um grande irmão, um grande parceiro, né? Que foi também um grande professor de cordel, porque quando a gente ia tocar algumas vezes em Salvador e o bar não tinha som, eles esqueciam de levar o som, a gente ficava lá brincando de morão voltado, né? Então foi ali que eu fui aprendendo também o ABBA, ACC, né? A forma da décima e tal. E é uma música, um poema que eu escrevi em 2000, com 19 anos, e eu tentei musicar durante 6 anos, não conseguia. Mandei para alguns amigos, tentei com minha banda, na época, Zacatimuana, não rolava. E eu conheci Mavi disputando com ele o festival, o primeiro Unifest, Festival Universitário, em 2004. Eu estava com uma música chamada Inácio, Meio e Fim, e ele com uma música chamada Ave Rio. E a gente disputou pelo NEB, eu passei para a final, e um torcendo para a música do outro, né? Ele precisava de um flautista, e eu digo, eu toco na sua música, mas você não vai ter outra? Mas eu digo, mas vamos nessa, não tem, vamos competir, vamos colaborar. E aí eu entreguei para ele foi morar em Salvador em 2006, eu entreguei para ele esse poema numa sexta, a gente tocava sextas e sábados num restaurante lá. Eu disse, Mavi, eu tenho isso aqui, rapaz, há 6 anos e nunca musiquei. Então, pega aí e vê o que você faz. No sábado, ele chegou com a música pronta. E a gente já estreou ali mesmo, eu fui fazendo arranjo na hora da flauta, não sei o quê. E a gente ganhou uns 3 festivais já com essa música, né, que se chama Chegou a Vez. E seu Mateus Aleluia, grande mestre Mateus Aleluia, dos Tincoãs, tudo, eu cresci ouvindo os Tincoãs. Meu pai falava assim, você tem que ouvir a música da sua terra. Ouça isso aqui, é um grupo vocal de cachoeira da sua terra, não sei o quê, muito melhor do que MPB4, não sei o que. Ela ficava falando assim. E eu adoro MPB4, tudo isso, mas eu ouvia o Deixa o Gira Girar, Cordeiro de Nanã, né? E eu conheci seu Mateus depois, a gente tocou quando ele voltou de Angola e tal. E ele me convidou para tocar uma vez numa gravação lá do IRDEB, da TVE, e eu conheci essa música que ele cantou na hora, que é Filho de Rei. Isso foi em 2004. E eu fiquei apaixonado por essa música. De vez em quando, durante esses 15 anos, eu gravei em 2019, né, esse single que eu vou lançar agora. Durante 15 anos, essa música voltava na minha cabeça. Eu, Filho de Rei, e eu me emocionava. Aí eu tive a ideia de juntar. Eu disse, essas músicas dialogam. Eu sugeri para ele, ele topou. Então a gente fez um poporri, ele participou, ele canta, né? Então Chegou a Vez e Filho de Rei. Eu vou lançar agora dia 21 de setembro, que é aniversário dele também. Pronto, então, olha, tem uma data aí para que o público esteja atento, né, e acompanhe esse lançamento do primeiro single, né, do Rodrigo. Então ele vai tocar para a gente o... Chegou a Vez. Chegou a Vez. Vamos lá. Chegou a vez desse céu que é só seu, que é só meu, que é de todos, que um dia olharam para um céu tão azul, tão anil, que sumiu, que ficou tão escuro e vazio. Chegou a ver desse mar maravilha, da ilha que boia tranquila, não sabe que tem a seus pés todo um resto de vida e de morte, sem dor, sem razão. Chegou a ver desse chão, chama a Deus, que só Deus para nos ajudar a pisar, sem esse medo de ter nossos dedos comidos por chãos canibais. Chegou a vez da canção pra cansar, da canção pra caçar, da canção pra causar uma revolução, uma revelação da criança que chora escondida por trás dos jornais. Chegou a vez, minha vez, nossa voz, pra quem vê, tanto fez.
tanto faz. Faz tanto tempo que o tempo não para pra ver, que o tempo não para pra ver a vergonha estampada no olhar. Chegou a vez desse chão, chama a Deus, que só Deus para nos ajudar a pisar. Sem esse medo de ter nossos dedos comidos por chãos canibais. Bem, e o Rodrigo, você também, pelo que falou aí, você, antes de se decidir efetivamente pela música, você tem uma trajetória aí pela física, pela informática. Como é essa história? Rapaz, é uma doideira. Acho que é coisa de peixes com ascendente em câncer com a lua escorpião. É tanta água que eu me afogo em mim mesmo, né? Então eu lembro que na escola eu gostava de estudar. Quando eu descobri que existia vestibular, foi já no primeiro ano, né? Que eu descobri que tinha que responder questão de não sei o que lá, de UFBA, não sei. E aquilo me desanimou. Aí eu só ficava jogando basquete e estudando para as provas, né? Mas aí eu gostava tanto de história quanto de física e tal. E eu resolvi fazer física na Unicamp e passei. E fiz meio semestre. Hã? Foi doideira. E foi lindo também, né? Eu lembro que eu morava num prédio na Praça Carlos Gomes, assim, e pegava um ônibus para a Unicamp. Foi uma aventura massa, primeira vez que eu saí de casa, assim. E aí eu tava lá na Semana Santa, sozinho, triste, rapaz, uma saudade, porque eu queria ser Einstein, entendeu, velho? Não, gênio eu sei que eu não sou, mas eu queria ir pra teoria e tal. E eles queriam que eu trabalhasse na fábrica, fazendo robô, eu não queria isso. E aí um dia me ligou um amigo meu, Gil Meirelles, que até fez o Brincante, né? Ele fez o Brincante há uns 5 anos aqui com você. E ele falou, pô, velho, tô fazendo uma banda, se você tivesse aqui e tal. Eu digo, pô, é uma, né? E aí eu digo, não, mas não tô, tal. Aí passou, rapaz, uma propaganda na TV daquela música do como é? Que falava, a flor do desejo do maracujá também, do Farol da Barra ao Jardim de Alá. E passando o Farol da Barra. Moraes Moreira, né? De Moraes Moreira. Não, é de Moraes, mas quem gravou foi a Cor do Som, né? Eu acho a Cor do Som. E aí eu disse, eu vou voltar, não vou ficar aqui não. E aí voltei. E aí fui na Zacatimuana, tocava violão e tal, e resolvi fazer análise de sistemas. Olha que doideira. Aí fiz análise de sistema, e nessa época, rapaz, por isso que eu digo que tem 2 Big Bangs na minha carreira, na minha vida artística, né? Porque eu já tocava violão, já compunha algumas coisas e tal, mas eu não levava a sério. E em 2000, no São João de 2000, eu fui com uma namorada na época para Piritiba, que o São João lá da Bahia é bom no interior, né? E teve show de Gilberto Gil, eu nunca tinha assistido a um show dele ao vivo. E nessa tarde do show, foi num sábado, um cara estava tocando um pífano, uma flautinha transversal, assim, numa casa de uns amigos que a gente estava. Eu disse, pô, esse som é legal, eu não gosto de flauta, eu achava a flauta doce um porre. E aquilo ali eu gostei. E de noite, show de Gil, quem estava tocando era Carlos Malta. E eu olhei aquilo e digo, velho, é isso que eu quero fazer. Sabe? Então ele foi o primeiro Big Bang, assim, que eu digo, é isso que eu quero fazer. Foi num sábado. Na terça eu fui na Primavera, uma loja de música lá, comprei esse pife. Na quarta eu levei pro ensaio, não sabia nem soprar. E eu... Então, o primeiro Big Bang foi esse, né, da música, que aí eu disse, é isso, vou tocar pífano, vou estudar isso. 3 anos depois eu consegui comprar a flauta e tal. E o segundo Big Bang foi o Lunário, que foi para poesia, foi para essa, né? Então, foram as 2 frentes, assim, que eu sinto que me formaram, assim, sabe? Pois é, os caminhos, não é, de formação, os sinais, não é? Cada um cumpre um roteiro, não é? Mas ele vai cada vez mais descortinando aquilo que pulsa na gente com mais intensidade, né? Interessante que todos nós, ou a maioria de nós, nascidos na classe média, temos quase que uma obrigação de, ao menos, sentir o sabor da universidade, né? Alguns chegam até a concluir, não é? Estou falando dos cantores, dos compositores. O Chico me parece que concluiu arquitetura, né? Arquitetura, foi. Caetano foi filosofia, Gil foi administração, né? Pronto. Eu e o Rodrigo
como o Alceu também, como vários outros, não, acho que o Alceu chegou a fazer direito. Ele se formou em direito, eu vi ele falando esses dias. Rapaz, esse pessoal é muito legal, porque eu não consegui chegar mais do que o segundo ano de direito e também a um primeiro ano de letras. E o Sestre não passou de um primeiro ano de física. Não, eu larguei física, aí fiz 4 anos de análise de sistemas, mas quando comprei a flauta, com 22 anos, rapaz, imagina, eu comprei a flauta e digo, agora eu sou músico, olha que loucura. E aí larguei, aí fui fazer música na UFBA, aí larguei, que fui morar no Rio de Janeiro, aí fiz Unirio, eu sou muito bom em vestibular. Aí fiz Unirio, música, aí voltei para Salvador, larguei, aí fiz de novo UFBA, música, aí fui ter minha filha no Capão, no Vale do Capão, larguei, estou aí até hoje. Pois é, mas isso não quer dizer que a universidade não seja importante. Claro. Né? É um grande ambiente, né? De sociabilidade, de conhecimento, de aquisição de conhecimentos. Né? No campo das artes, podia ser muito mais abrasileirada. Né? Podia colaborar muito mais com a música, com a arte em geral brasileira. Mas isso é um projeto ainda que, quem sabe, a universidade vai encampar. Mas eu acho que tem acontecido, sabe? É um caminho que está rolando, porque na Unicamp começou a ter música popular, foi a primeira, eu acho. Logo depois a Unirio trouxe a música popular, e a UFBA também, tanto que eu fiz popular na segunda vez. E eu lembro que eu cheguei e toquei pífano no teste, uma música que eu fiz para pífano. E quando tinha lá a música de câmara, eles chamavam prática de conjunto, eu acho, eu até botei uma vez o Carrossel do Destino pra gente fazer, sacou? Botei aquela de Ginga e Aldir Blanc, o Chá de Panela, que ele fez pra Hermeto. Eu trouxe um pouco disso também, sabe? Tinha muita gente trazendo a cultura para dentro. Eu acho que é um caminho. Não, sem dúvida que se ainda não é um caminho, ele deveria ser, né? Mas ainda, Rodrigo, eu acho que ainda ela privilegia o corredor central. Central não no sentido principal, mas no sentido assim da música mainstream, não é, para usar uma expressão inglesa que talvez seja até mais conhecida pelas pessoas que nos assistem. Ou seja, aquela música que é a mais tocada, né? Então a gente fala da MPB, você fazemos parte, não sei de um modo assim tão intenso. Mas, por exemplo, o choro não está presente ainda como música instrumental. Né? O frevo também como música instrumental. Quando é que essas universidades se tocarão para colocar um estudante para, nos seus instrumentos, aprender um baião instrumental de Dominguinhos? São obras complexas, inclusive, né? E os frevos instrumentais escritos por um conjunto de compositores de Recife devia fazer parte dos currículos escolares de música, sem falar no choro, né? Então a gente falta ainda um pouco essa visão da música que faz parte, que nasce dentro do que eu gosto de chamar da corrente cultural popular, né? Mas é como você diz, não é? Estamos vamos acreditar. Vamos acreditar, velho. A galera está trazendo isso, eu acho. Pois bem, então, essa nossa live final, não é? Acho que sim, ela está privilegiando também aqui a canção, não é? Nas demais, o papo sempre foi o coração dos podcasts, né? Eu falei live, não foi? Aqui? Não lembro agora. Você falou live? Foi, mas bem, se não for live, a gente está mais acostumado a lives, ou pelo menos eu, do que podcast, né? E vamos ouvir mais, então, uma outra canção do Rodrigo, que é o Grito no Canto, não é isso? Grito no Canto, que foi um martelo que eu escrevi e eu fui botar no Festival do Educador alguma canção, eu fui escolhendo assim no meu blog, escolhi essa e fiz meio maracatu, meio baião. Pronto. Acho bem legal, vou fazer. Então pronto, essa é a vez do Grito no Canto. Bonito nome para uma canção, não é verdade? Teu silêncio é um grito que me cega, e é tamanha a entrega que me queima. É a chama de um menino que ainda teima em deixar cair fogo e nunca pega.
É um mundo que roda e não sossega, fica tonto e tonteia toda a gente. A razão de tão certa tá demente. Já não sabe chorar sem fazer bico. Eu cansado de besta ainda fico esperando o que já tá lá na frente. Já não sabe chorar sem fazer bico. Eu cansado de besta ainda fico esperando o que já tá lá na frente. E o meu grito é tão mudo que não muda, não transforma o vazio ao meu redor. É tijolo que ao vento vira pó. É um herói suplicando por ajuda. E não há mais nenhum Deus que acuda. São todos ocupados com o futuro. Eu tentei chamar todos, sério, eu juro. Mas não houve resposta ao meu chamado. Versos não valem um tostão furado. Ainda são responsáveis pelo furo. Mas não houve resposta ao meu chamado. Versos não valem um tostão furado. Ainda são responsáveis pelo furo. Te convido então pra fazer coro, pois quem sabe se assim alguém escuta. Escutando nos vê e sem disputa, nos coloca no colo sem agouro. Num instante apaga o desaforo e nos dá um xarope pra garganta, numa cura que nunca adianta, mas que acalme e ilude o nosso peito. E no amanhecer de um novo jeito, ao invés de gritar, a gente canta. Te convido então pra fazer coro, e no amanhecer de um novo jeito, ao invés de gritar, a gente canta. Ao invés de gritar, a gente canta. Ao invés de gritar, a gente canta. Ô, Rodrigo, bem, eu acredito que chegando aos 40, não é? Eu tinha um amigo que dizia o seguinte: quando a gente entra na casa 200, 40, 50, a gente dificilmente sai dela. Né? Maravilhoso. Mas hoje, com a largueza da vida, né? Estou falando do tempo de vida cada vez se ampliando mais, não é? A gente tem aí o filósofo Edgar Morin, grande pensador francês, que completou 100. Né? Então, ele saiu do ENTA. É verdade. Né? Tem uns 101, que 110, 120. Né? Agora é difícil chegar na casa do cento, né? É muito difícil. Pois bem, chegando na casa dos 40, eu acho que física, informática, tudo isso ficou, de certa forma, para trás, mas, quer dizer, não deixa de ser conhecimento acumulado. Né? E isso é tão verdade, pelo menos em relação à informática, que eu recorro ao Rodrigo, além da parceria, além do encontro da poesia, eu recorro também a ele como um cara que domina aqui as geringonças, as estrovengas aqui das comunicações modernas. Não moderna. Então, ele é uma pessoa também bastante engenhosa e que domina esse ambiente aqui. Pois bem, mas aí o seguinte, entrando nessa fase dos 40, quais são os projetos que mais se colocam, além do single, naturalmente, quais são aqueles projetos que se colocam mais próximos do seu horizonte de atuação? Pois é, rapaz, quarentena, aí virou uma urgência, né? É como eu te disse, eu já faço há muito tempo, já escrevo, já componho, mas eu nunca mostrei. Eu sempre trabalhei muito como instrumentista. Meu trabalho na música virou esse, né? Eu trabalhei muito com flamenco, tocando flauta flamenca, toco com o seu Matheus Aleluia, com Marcelo Preto. Lá em Salvador eu tocava com a Orquestra de Pandeiro de Itapuã, com a galera massa, assim. Né? Bully Bully, gravei no disco de Bully, né? Nosso amigo, pá. Mas eu nunca tinha mostrado. Então agora
eu tô com um disco aí já na porta, né? Tanto que eu vou lançar esse single, devo lançar mais uns 2 singles esse ano. Para a entrada de 2022 eu lançar o disco todo, que é o Menestreando, né? Essa brincadeira de menestrel estreando, né? Que quando eu descobri que eu não seria Carlos Malta, que eu nunca vou ser esse pifeiro, esse instrumentista virtuosíssimo, eu toco da minha virtuose possível, que eu também não era Lirinha para ficar declamando como ele, que eu era Rodrigo Sestrem, eu me aproximava até mais do seu trabalho no sentido de misturar tudo, né? Eu também sou palhaço, eu tenho um palhaço chamado, o meu palhaço se chama Rarefeito Passa Beirando 3 Dias Caindo, porque eu tenho 1,98 de cabelo penteado, né? E então eu digo que eu sou mais brincante do que instrumentista hoje. Então eu tenho esse disco para sair, todo com composições minhas, participações maravilhosas, sacou? O próprio Matheus, o Malta gravou também um pífano e uma flauta baixo numa canção minha. Minha filha, meu pai, minha mãe, sabe? Eu consegui colocar todo mundo assim no disco. E eu quero lançar o livro, né? É um livro meu com os versos, tal, que eu já tenho um bom material, mas nunca lancei, que até te convidei para escrever o prefácio, né? E você aceitou, já estou deixando aqui público. Se você quiser, eu edito depois. Já está consacramentado aí por e-mail, né? Por e-mail, Ou por WhatsApp. Então eu tenho essas 2 coisas, né? Esses 2 projetos que eu quero lançar agora. E também eu estou escrevendo bastante, né? Eu escrevi 2 peças que ainda não foram montadas, mas escrevi uma peça junto com o Renato Luciano, que é da Barca dos Corações Partidos, né? Um grande irmão mineiro lá de Visconde Rio Branco, né? E escrevi uma outra sobre Maria Bonita, tal, que tá para ser, a gente está buscando aí uns editais para ser montada, tudo. E eu gosto muito, né, do teatro, do cinema, tanto da trilha quanto do roteiro, né, essa coisa de escrever. Então eu estou estudando isso assim para ver se mergulho. Olha, sem dúvida que o Rodrigo, independente de ter um palhaço, independente de tocar violão e flauta, mas no meu entender ele é uma pessoa, sobretudo da palavra, né? A facilidade com que ele maneja o verso, a dicção poética, me faz ver nele uma pessoa com grandes possibilidades, com recursos de atuação na canção, na poesia chamada de gabinete, não é? No teatro, né? Nós conversamos até sobre isso, né? Conversamos um pouco sobre Gil Vicente, que é uma voz do teatro português que eu acho que o dramaturgo, o criador brasileiro devia voltar a ler, né? Então, nesse sentido, eu então até para fechar aqui, ou melhor, antes de fechar, nós vamos aqui cantar umas canções minhas, ele vai participar, né? E é isso, o ensejo para que ele desenvolva realmente as suas possibilidades, né? As suas facilidades. Deixo os versos que escrevi, as cantigas que cantei, 5 ou 6 coisas que eu sei e 1 milhão que eu esqueci. Deixo esse mundo daqui, selva com lei de cassino, porque nascer um menino num país além do mar. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Enquanto eu puder viver tudo que o coração sente, o mundo estará presente, passando sem resistir. Na hora que for partir para as nuvens do divino, que a viola seja o sino tocando pra me guiar. Licença que eu vou rodar
carrossel do destino, licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Epopeias me pedindo pra brotar, e eu tangendo devagar, boiada das ideias, sempre em busca das colmeias, onde brota o mel mais fino e o só verso pequenino, mas que mereça ficar. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino, licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino, licença que eu vou rodar no carrossel do destino, licença que eu vou rodar no carrossel do destino, licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Aí. Saiu bom, velho. De prima, tá? Foi, não foi? Existem vários compositores brasileiros que têm como referência essa poesia que eu chamo de rimada, né? E aí nós podemos citar o Noel Rosa lá com as emboladas, o próprio Chico também com as cestilhas e as emboladas, né? Tem também um pessoal aqui no Nordeste, o Alceu, o Zé Ramalho. Então há um caminho aí, há uma predisposição para que a gente se utilize dessas formas, que são muito ricas para o nosso cancioneiro. E o Rodrigo, né, é um desses compositores, desses poetas que leva em conta, que se tocou em relação a essas modalidades poéticas, não é? E aí, então, fica aqui a minha homenagem, né, pelo trabalho que o jovem poeta está desenvolvendo e o meu convite, né, para que ele não perca de vista esse universo e o aprofunde, né? Assim como eu, como Wilson Freire, como Braulio, como os compositores que há pouco eu falei, também tentaram aprofundá-lo e desenvolvê-lo. Pode deixar, acho que essa é a minha paixão, né? Como você falou também, depois dos 40, física, matemática ficaram para trás, mas se a gente parar para pensar, música e a poesia rimada, né, como a gente fala, mais metrificada, eu chamo de matemágica, né? Porque é ritmo, tudo é ritmo. E quando a gente pensa na poesia dessa forma, metrificada, a gente faz com que ela se torne musical, né? Porque traz o ritmo. Por isso que é tão mais fácil a gente musicar uma poesia nessa forma do que uma poesia no verso livre, né? E quer dizer, e a poesia a canção fica mais ágil, né? Fica até, no meu entender, mais prazerosa, né? O nosso cérebro ele pede padrões também, né? Ele pede reconhecer o que vem depois de alguma forma. Então, quando a gente cria essa métrica, a gente dá um sentido, dá uma possibilidade de um motivo melódico, né? Para a composição. Você vem com a arma erguida e eu vou abaixando a guarda. Você vem vestindo farda e eu de
de roupa colorida. Você disputa corrida, eu corro pra relaxar. Sua marcha é militar e a minha é de carnaval. Seu traje é de general, eu visto pena e cocar. Você liga a motosserra, eu planto flor no cerrado. Você só anda calçado, eu piso com o pé na terra. Você quer vencer a guerra, eu quero ganhar a paz. Você busca sempre mais, eu só quero o que é meu. Você se acha europeu, eu sou dos canaviais. E então é isso, pessoal. Então eu acho que com esse podcast eu finalizo realmente então o Velhas Rimas Novas, né? Agradecendo pela audiência que tivemos, né? E, de certa forma, convidando-os a todos a próximas edições, quem sabe do próprio Velhas Rimas Novas, ou então a cursos, a encontros, a conversas, onde a poesia esteja no centro dessas discussões. Então, obrigado a todos. Se o Rodrigo quiser ainda aí um finalmente aí para o público, o microfone então está à sua disposição. Pode deixar. Eu queria te agradecer, né, pela oportunidade, pela honra que é estar fazendo parte desse projeto, não só aqui agora falando, mas poder acompanhar todas as entrevistas, todas as conversas, as entrevistas e conversas, foi uma universidade, né? Eu me formei junto com vocês ali, porque eu ouvi os grandes mestres e mestras, né? Isabeli, por exemplo, e Cida. Então, agradecer muito, né, por, de alguma forma, fazer parte dessa galera com você. E aí eu queria só dizer um versinho, uma décimazinha que eu fiz uma vez para tipo uma autobiografia, pode ser? Pode, claro. Que diz assim, peraí que eu vou lembrar, como é, rapaz? Sou baiano, assim. Sou baiano, soteropolitano, vim de São Salvador, lá da Bahia, onde o choro primeiro é poesia e nascer é somente erguer o pano. Mas como ser um só nunca é bom plano, antes de eu vir pra cá eu já misturei. Pai mineiro de São João del Rei, mãe sulista de Santa Catarina, logo ser brasileiro é minha sina. Uai sou, mocaô, bate, meu rei. Oh! Tô embolando na bola da embolada, minha voz tá embalada na balada do embolar. Tô embolando na bola da embolada, minha voz tá embalada na balada do embolar.